Irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma aula sobre ainda os profetas maiores, tá? Falamos sobre o profeta Isaías e hoje falaremos um pouco sobre o profeta Jeremias. Professor, quem foi o profeta Jeremias? O profeta Jeremias que está incluído aí nos profetas maiores, porque ele também escreveu um pouquinho a mais que os menores, tá bom? E o profeta Jeremias ele tem muitas características interessantes e ele vai também trazer uma profecia de juízo, especificamente sobre Judá, tá? E para Judá, a tribo de Judá, aí trazendo inúmeras ameaças que o povo seria então castigado por Deus e por uma nação pagã, tá? Que é o mais interessante que seria então aí a Babilônia. Então, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre o tempo de missão de Jeremias, também conhecido aí como profeta das lágrimas, o profeta chorão, e principalmente a gente vai ver isso quando ele escreve Lamentações, tá? Então aqui é muito importante nós entendermos. Uma característica interessante do profeta Jeremias é que nós vamos entender que ele é um profeta pré-cativeiro, ou seja, antes do cativeiro. E ele vai profetizar também após o cativeiro, só que, aliás, durante o cativeiro, só que ele não vai ser levado como escravo para a Babilônia. Isso aqui é interessante. Por quê, professor? Provavelmente, como Jeremias escreveu, a maioria das suas profecias estava direcionada para Judá, tá? Para Judá e contra Judá, dizendo que o rei da Babilônia ele invadiria e eles perderiam para a Babilônia. Provavelmente Nabucodonosor, por ver essa atitude de Jeremias que profetizou a favor dele contra Judá, contra Jerusalém, provavelmente é possível que Nabucodonosor tenha se, vamos dizer assim, encantado ou enchido seu ego, e por ele pensar assim, poxa, é o único cara que, enquanto os outros estão se rebelando contra mim, é o único cara que está falando ao meu favor. Então, provavelmente, como os reis eram muito orgulhosos, tá? Os reis, não só os reis do Oriente Médio, da Antiguidade, mas os reis do passado também, posteriores, eram muito orgulhosos, sustentava um orgulho gigantesco, uma vaidade enorme. Provavelmente foi por isso que ele deva ter deixado Jeremias e não o levou como cativo. Nós vamos ver que Jeremias ficou, professor, ele não foi para o cativeiro, não. Nós vamos ver isso bem claro também, não só em Jeremias, mas nós vamos ver isso mais claro em Lamentações de Jeremias, quando ele vai lamentar, ele vai dizer que aquela cidade tão populosa, que outra hora era tão poderosa, agora se tornou como escrava. Então nós vamos ver que ele ficou em Jerusalém, lamentando a destruição dos muros, o templo, enfim. Nós vamos ver que tudo isso, o profeta Jeremias vai passar por isso, tá? E seu ministério foi especificamente, como eu falei com vocês, em Judá, durante os últimos 40 anos da sua história, tá? De 627 a 586, que foi 586 quando a Babilônia invade Jerusalém, tá? E leva Judá. Então, preciso que vocês entendam, tá? Não se prenda muito à data. Datas são praticamente relativas, são muito subjetivas, mas uma datação mais ou menos, tá? É só para a gente ter uma noção. Então ele profetizou o reinado de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, tá? Então perceba aí na transição de reinados, de reis, perdão, não de reinados, ele teve essa participação aí no seu ministério. Professor, qual era o contexto que Jeremias pregou para o povo em Jerusalém? Então o pecado e a idolatria estava em evidência. Primeira coisa que nós temos que entender, tá? Sempre esteve em evidência. E depois nós precisamos entender que a idolatria de Israel só vai se encerrar mesmo, questão de imagens, questão de outros deuses, após o cativeiro babilônico, após os 70 anos. Até então, a recaída de Israel era frequente. Então, nós vamos ver principalmente aí o culto à Rainha do Céu, que era muito recorrente, tá? A Rainha dos Céus aí, que era chamada também no Oriente Médio de vários nomes, como Ista, Starte, Astarote, Mumu. Então, todas as deusas de gênero feminino,
na cultura e no panteão pagão do Oriente Médio Antigo, a maior delas era chamada também praticamente de Rainha dos Céus. Tá? Jeremias 7,18. Jeremias vai condenar essa prática, eles queimavam incenso, tá? A esses deuses estranhos. E lembrando que sempre as deusas, tá? De gênero feminino, os deuses também, mas a maioria das deusas, praticamente todas, todo culto a elas era-se praticado orgias sexuais, tá? O culto sexual era praticado. No satanismo isso é chamado de magia sexual, tá? Quando você tem a relação sexual, ali oferecendo aquela energia, por exemplo, do orgasmo do homem, da mulher, para aquela energia para a entidade espiritual, tá? Isso é praticado até hoje, só que hoje dentro de um satanismo moderno, mais tradicional, aliás, porque o moderno já não pratica mais isso, mas dentro de uma vertente mais escondida, né? Mas antes eles praticavam isso, era muito comum e por isso Deus vai condenar essa prática. Por quê, professor? Porque muitas crianças nasciam, tá? Frutos dessas orgias, e essas crianças que nasciam geralmente eram oferecidas ao deus Moloque, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Por isso Deus vai abominar essa prática e vai condenar. Outra característica interessante do profeta Jeremias é que ele vai andar com a canga, ou seja, um jugo de madeira no pescoço pelas ruas de Jerusalém. Ele fez muitas coisas inusitadas aí a pedidos do Senhor, tá? A mando do Senhor, vamos dizer assim, não a pedido. Deus não pede, ele ordena. Então isso simbolizava que Judá estava sob o jugo da Babilônia, tá? Esse aqui é um jugo usado por bois, tá? Para manter ali o equilíbrio e puxar os carros. Isso aqui é interessante porque tudo que os profetas faziam é um símbolo, tá? É um símbolo, você precisa entender isso. Uma coisa interessante também, professor, Deus vai pedir algumas coisas pro profeta Jeremias, interessantes aqui, tá? Interessantes não, ruins, né? Primeiro, Deus pediu que Jeremias para não se casar, Jeremias 16. Segundo, não entrar em funeral. 3, não entrar numa festa. E 4, pregar no portão da cidade. Professor, Deus pediu isso para Jeremias. Por que Deus pediu isso? Irmão, vocês precisam entender uma coisa. Naquela época era outra dispensação. E quando Deus levantava um profeta, não é como hoje, que Deus dá só o dom para ele. Não. Passa algumas provinhas, normal, passa, mas não é como antes. Antes, quando Deus chamava um profeta, Deus chamava ele não só para ser boca dele, mas para vivenciar tudo que Deus, na prática, o que Deus falava, ele tinha que vivenciar como um símbolo, como foi o caso da canga, do jugo, tá? Como nós vamos ver outros profetas também, como Ezequiel, que teve que se deitar do lado amarrado, teve que ficar de um lado só deitado, teve que comer um sanduíche aí feito com esterco de vaca. Então tudo isso, tudo que representava o pecado, que representava o relacionamento de Deus com o homem, como no caso aqui não estamos estudando ele, mas o profeta Oséias, que para ilustrar o adultério de Israel com outros deuses, Deus ordenou que ele casasse com uma prostituta, tá? E fosse lá buscá-la no bordel, perdoasse ela todas as vezes que ela traísse ele, para ilustrar a traição de Israel, tá? Então Deus pediu, quando Deus chamava um profeta, irmão, ele se lascava, viu? Se lascava, porque ele ia ter que vivenciar tudo que Deus falava na prática e tudo que o povo fazia com Deus também na prática. Então o profeta deixava tudo, família muitas vezes, e para cumprir um chamado divino, tá? Então isso que é importante nós entendermos. Outra coisa que nós precisamos entender também quando Jeremias serviu como profeta em Judá, Deus usava Daniel no palácio e Ezequiel no campo, tá? Isso aqui é interessante, eles eram contemporâneos aí. Só que cada um Deus usou um lugar. Deus usou Daniel no palácio como nobre e Deus usou Ezequiel também lá na Babilônia como escravo. Ezequiel nós vamos estudar sobre ele também, só que com outro propósito, locais diferentes, propósitos diferentes, tá? Então isso aqui é importante nós entendemos. E, por fim, para encerrarmos, o povo ignorou as recomendações, as repreensões de Jeremias e o Senhor, Criador de todas as coisas, entregou tudo ao seu gosto para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tá? Jeremias 27, 5. Interessante, Nabucodonosor, só para vocês saberem, o professor Nabucodonosor não é o nome dele, não é um nome. Nabucodonosor é um título, tá? Tipo igual o César de Roma era um título. Os czares,
Então é um título, tá? Não é um nome. Então Nabucodonosor veio e lascou tudo e levou todos cativos para a Babilônia, tá bom? Então partindo disso nós encerramos aqui e na próxima aula falaremos aí sobre o profeta, provavelmente sobre o profeta Ezequiel.